É com grande prazer que eu aceitei o convite para esse podcast. Sou Lícia Maria Leal Ume Ferreira, trabalhadora do Centro Espírita Caminho da Verdade desde 1971, onde eu já fiz inúmeras palestras. Atualmente, depois que eu fiz a operação na vista, me afastei um pouco de palestra, mas retornarei breve, se Deus quiser. E fundei a evangelização infanto-juvenil Paz e Amor em 1971. Daí em diante também trabalhei na mediúnica, trabalhei também na corrente de oração com Mãe Joana pela médium Alice Macedo de Souza, onde ela passava receitas e eu era sua ajudantezinha. Também trabalhando nos passes e inúmeras palestras, e na evangelização infanto-juvenil, que eu amo. Bem, meus irmãos, eu sou espírita desde pequena, que eu já tinha essas convicções, e faço poesia desde os 6 anos, e aos 13 eu já pintava. Mas vamos fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, ilumina toda a terra, ponde no coração do homem a compaixão, a caridade, a luz e o amor. Dá paz a todo o planeta Terra e ponde no coração de toda a humanidade luz, a luz de todas as estrelinhas do universo. Que todos façam sua reforma interior, principalmente eu e toda a humanidade terrena, praticando bem a caridade, o amor e o perdão. Bem, queridos irmãos, o nosso podcast de hoje é sobre o propósito do Natal, o significado. Dia 25 de dezembro, uma comemoração cristã do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento da luz e da paz sobre a terra significa um lindo tempo de confraternização, de esperança, de doação, de amor ilimitado, de bondade, de paz, de renúncia, de renovação, alegrias, muita fraternidade cristã. Tudo isso faz parte do espírito natalino. Mas não é o, o aniversário do Mestre Jesus como muitos pensam. Através do Ocidente, pensam. É um feriado realmente que evoca o nascimento, mas na Bíblia não consta essa data como o nascimento do menino Jesus. Estão surpresos, irmãos? Mas não fiquem, vejam bem. Segundo Marcelo Carneiro, professor em pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, o nascimento do Senhor Jesus não teria sido no ano 1, mas sim ano 4 antes de Cristo, batendo com figuras históricas daquela época. Em todos os calendários do mundo ocidental, 25 de dezembro é a festa do natalício de Jesus, celebrado sempre no mundo ocidental. Mas não há na Bíblia menção deste dia. Para entender como foi adotado esse dia, é preciso voltar no tempo e compreender a origem do cristianismo. Bem, meus irmãos, segundo outro historiador, pós-graduado em Ciência da Religião pela Universidade Mackenzie, e ensina em São Paulo também, o nome dele é Ripoli, professor Fernando Ripoli. Os cristãos eram a seita
Depois do nascimento de Cristo, naturalmente, todos que ouviram aquelas palestras magníficas, aqueles contos, aquelas parábolas, aquela luz que emanava dos olhos, das mãos e dos lábios, daquele mestre incomparável de luz, que nos arrebata e que nós amamos profundamente. Então, todos aqueles que ouviram as parábolas, as histórias, o seu evangelho de luz, ele fazia evangelho nas casas das pessoas, à tardinha, na casa da mãe de Simão, na casa da esposa, na casa das pessoas. Ele falava, na casa de Maria Madalena, na casa de todas as pessoas, ele levava o evangelho de luz. Quando ele era pequenininho no braço de Maria, já levantava a mãozinha e curava as pessoas. Era extraordinário. Então, quem conheceu Jesus e ouviu seus ensinamentos, suas belas parábolas, as histórias, os exemplos de iluminação, de humildade, de caridade, de amor, de bondade, seguiu aquele homem iluminado, seguiu aquele avatar de luz. Todas as mulheres e homens ficavam encantados com a luz que emanava daqueles olhos. Os seus cabelos, que dizem, eram ruivos, mas tinham aqueles laivos dourados. Ninguém poderia olhar para aqueles olhos tão iluminados. Ele puxou a descendência de Maria, que era filha de uma britânica. Ana era, a mãe dela, era britânica, quer dizer, hoje em dia Inglaterra. Era inglesa, autona, tinha sardas, tinha cabelos vermelhos. São José não, ele era mais o tipo judaico, cabelos negros, aquele moreno claro branco, dos cabelos pretos, José. Mas Maria não tinha, puxou mais a mãe e o pai era Joaquim. Bem, vamos nos lembrar o seguinte, que depois que ouviam Jesus, as pessoas seguiam ele com amor, que é o caso de Joana de Cusa e outros nobres que deixaram tudo para seguir o homem luz. Bem, meus irmãos, maravilhosíssimo. Então, formou a crença cristã, que eles eram judeus. Deus disse que não veio realmente acabar com a crença em Deus, não. Ele apenas veio abrir mais um leque de opções, explicar que a vida eterna não se acaba com a morte, explicar que nós somos espíritos imortais e muitas coisas mais que ele nos explicou e que nós até hoje sabemos. Vamos parar um pouquinho. Os cristãos, eles foram muito perseguidos, inclusive os romanos, e até os judeus mesmo, perseguiam os cristãos, matavam, humilhavam. Em Roma mesmo, muitos serviram de tocha viva, serviram de alimento aos leões, aos hipopótamos, aos bichos, e eram cruelmente mortos na arena, lá em Roma, no Coliseu. Sofreram muito. Bem, mas nós, em 300, no ano, os cristãos foram muito perseguidos e assassinados. Mas em 325 depois de Cristo, passaram a ter liberdade de culto. Em 380 depois de Cristo, se tornou a religião oficial do Império Romano. E o primeiro imperador romano, vou dizer o nome dele aqui, o primeiro imperador romano acabou com esse negócio de mortandade, de assassinato dos cristãos.
e todos tinham direito de cultuar o cristianismo. O primeiro imperador romano foi filho de Santa Helena, e o nome era Flávio Valério Aurélio Constantino, que fundou Constantinopla. Ele era romano. E acabou com esse negócio de perseguição e todos poderiam seguir a Jesus. Mas vamos nos reportar mesmo por que do dia 25. Por que fizeram isso? Porque os pagãos cultuavam o solstício de inverno. Era dia 25 de dezembro. Além dos pagãos, também os romanos cultuavam o deus Mitra, que era o deus Sol invicto, dia 25 de dezembro. Então aproveitaram a deixa dessa data, que era uma data muito festejada, e ressignificaram e colocaram como Natal de Jesus, para ser festejado pelas pessoas. Foi isso aí que se deu. No Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro 1 Crônicas 24:10, começando por Lucas. Antes do Natal de Jesus, houve o nascimento de João Batista, filho de Isabel, primo de Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo de 23 a 28. Isabel, prima de Maria, ficou grávida. Herodes estava vivo no ano que Jesus nasceu, já que a Bíblia fala da matança dos inocentes, que vou explicar como foi que isso se deu. Os reis magos, que eram... Eu acho que eu vou parar aqui um pouco. Havia também o recenseamento que se dava. Era de 14 em 14 anos. Então, eles fizeram as contas e viram que Jesus nasceu, Herodes estava vivo, e pelas contas que eles fizeram, viram também que Jesus não nasceu no ano 1, nasceu de 4 a 6 ou 8 anos antes do que tem, o que o pessoal achava que fosse. Porque teve o recenseamento de Quirino, depois teve outros. Então fizeram as contas e viram realmente quando seria mais ou menos o tempo. E Herodes era um rei terrível, crudelíssimo, muito cruel. Mas os sábios que vieram, os 3 reis magos que vieram, um veio da África, um veio da Pérsia e outro da Índia. Os seus nomes, eles viram um grande sinal de vários planetas no céu, uma conjunção tão maravilhosa que eles ficaram entusiasmados. E cada um, por sua vez, viram que ia nascer um grande rei, um grande avatar, uma pessoa iluminadíssima. Então eles vieram com a caravana deles, cada um do seu lado, para ver esse homem-rei, esse rei iluminado que desceria ao mundo terrestre. Eu já disse, e repetindo, eles estudavam astrologia, astronomia, ciências ocultas e muitos estudos avançados, eram sábios. O nome deles. Ora, eles viram esse sinal, todos viram esse sinal no céu. Um veio da Pérsia, rei Melquior, veio da Pérsia. Gaspar, rei da Índia, veio. E Baltazar, rei da Núbia, da Arábia, daquelas terras quentes do Egito. Procuraram Herodes, pensando assim, bom, já que vai nascer um rei, um ser iluminadíssimo, vai nascer aqui nesse castelo, né? Todo mundo pensaria, até eu, qualquer um de nós. Ele foi procurar Herodes, dizendo que queria visitar o rei dos judeus que nasceria, e vieram.
trazendo presentes preciosíssimos. Um trouxe ouro, outro trouxe incenso, que era da fé, e outro mirra. O rei Herodes, astuto e cruel, querendo matar esse rei que ele pensou que ia perder o trono dele, não era nada do que ele pensava. Então disse: ó, descubra onde nasceu esse rei, porque eu quero visitá-lo. E eles descobriram pelos sinais do céu e pelo grande astro que apareceu, iluminando tudo. Descobriram no nascimento, visitaram o menino Jesus. O menino iluminado, o menino mais iluminado que já nasceu no planeta Terra. O homem mais iluminado que veio nos dar exemplo de caridade, amor e luz. Então, eles ficaram encantados. Maria lindíssima. Maria lindíssima, com aquela fisionomia serena. Seu pai, José, era a fisionomia judaica mesmo, branco, dos cabelos negros. E eles ficaram encantados com a criança. E falaram dessa visita, mas viram que era uma cilada. Era uma cilada porque Herodes, com seu instinto cruel, crudelíssimo, mandou matar todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo. Menino, homem, né? Menino, não menina, mandaram matar os meninos. Foi uma matança horrível de inocentes, foi terrível. Então, Maria teve um sonho com um anjo dizendo que partisse imediatamente, porque havia uma trama moca, uma trama terrível do rei Herodes cruel, que queria matar os primogênitos, todos judeus, de 2 anos para baixo. Maria então se arrumou nas carreiras com José e partiram para a Índia. Por isso que muita gente não sabe para onde Jesus ficou alguns anos. Foram para a Índia, mas ele não ficou só na Índia. Ele já trouxe todos os ensinamentos em sua mente. E lá ele recordou os ensinamentos dele sobre passes, curas, chakras, e viagem astral e muitas coisas eles aprenderam na Índia. Ele recordou na Índia, também na Pérsia e também no Egito dos faraós. Segundo Flávio Joséfo, historiador do século I, ele disse, Flávio Joséfo, século I, Herodes morreu após um eclipse lunar entre os anos 2 e 3 depois de Cristo, do começo da era cristã. E segundo o Papa Bento XVI, Jesus nasceu de setembro a outubro. O Papa João I foi quem primeiro oficializou a data de 25 de dezembro. Mas, meus irmãos, vamos ver o seguinte: até parentes de Jesus e Maria que não queriam se retirar, teve a família invadida e os primogênitos mortos. Esse rei foi muito cruel. Não sei se ainda está lá no umbral, né? Aí Deus é que sabe. Depois da morte de Herodes, a família José, Maria e Jesus retornaram para a Palestina e ficaram no lugarzinho em Nazaré, uma cidadezinha longínqua e longe das badalações de Jerusalém e outros lugares. E eles ficaram lá tranquilos, vivendo lá perto de Cafarnaum. Até quando Jesus saiu em missão para pregar o evangelho e escolher seus apóstolos. Vamos continuar com o Natal do dia 25, porque a gente não sabe a data exata que Jesus nasceu, sabendo que nasceu entre setembro, no mês de primavera ou verão, onde os pastores poderiam ficar em cima das encostas, onde se poderia ver o céu estrelado, onde poderia os
reis magos também visualizarem aqueles planetas e fazerem aqueles estudos dele. Mas aí, meus irmãos, eu tenho muitas pesquisas sobre Jesus, Maria, Maria Madalena, eu tenho os evangelhos apócrifos. Aqueles evangelhos que não foram, que foram tirados da Bíblia pelos papas malvados. Mas então agora nós vamos encerrar com a nossa prece, a poesia que eu fiz, uma oração. Senhor, muito obrigado pelo céu estrelado, pela terra dadivosa, pelo mar encantado. Senhor, muito obrigado pelos pássaros que cantam, louvando a criação. Pelas florinhas do prado, Senhor, muito obrigado. Pelo perfume das rosas, pelas crianças mimosas, pela criação e esplendor. Muito obrigado, Senhor. Pelo astro-rei que reluz, pelo grão que produz, pela chuva, pela fartura que nos livra da amargura, pelo belo sol poente, pela multiplicação da semente, pela vida, pelo amor. Muito obrigado, Senhor. Meus irmãos, e até a próxima palestra, o próximo vídeo, podcast, que esse é o primeiro, vamos desculpando aí os enganos. Beijão, amo vocês, Lícia Maria.